Boa tarde a todos que assistirão essa aula online. Essa é a primeira aula que eu estou gravando para vocês. Na verdade é a segunda, a primeira ficou presa no meu tablet. Por falta de espaço, de memória, não consegui enviá-lo. Depois percebi que o vídeo ficou grande demais, 50 minutos. Aí eu não conseguia nem enviar por e-mail, nem pelo Google Drive, nem coletar pela plataforma do YouTube no tablet, porque o tablet é velho demais, então não atualiza para a versão 11 do iPhone. Então, nós temos inúmeras dificuldades para poder fazer essa transmissão para vocês, então estou testando aqui gravar esse vídeo. Eu espero que saia tudo bem no final. Então vou fazer vídeos curtos de meia hora, fazendo sempre vídeos em grande quantidade, assim a gente pode poder enviar através de outras plataformas e deixar disponível para que vocês possam ter acesso a esses conteúdos. Bom, a respeito do trabalho que vocês me mandaram, então eu só tenho a dizer que o trabalho ficou muito bom, de modo geral. Claro que alguns se sobressaem mais do que outros por causa das próprias competências que nós temos, e ninguém é igual ao outro, isso é muito natural, mas tendo em vista o período que nós estamos vivendo, da pandemia, do isolamento social, das preocupações que nos arrastam, é muito compreensível não termos alcançado um êxito maior para alguns, tendo em vista todas as problemáticas que nos circundam. Mas não fiquem preocupados, o conhecimento ele vai além de uma nota, de um quadro estatístico de metas a serem alcançadas, e o nosso objetivo aqui é alcançar o conhecimento e não as metas, os números a serem atingidos. Portanto, fiquemos todos em paz diante do nosso compromisso, que é o compromisso com o aprendizado, com a educação. Nós tínhamos concluído o Evangelho de Mateus, vamos abordar nós tínhamos concluído o Evangelho de São Marcos, vamos abordar o Evangelho de São Mateus, e eu pretendo dar alguns aspectos introdutórios aqui para vocês, o ambiente e a origem do Evangelho de Mateus. Então, na próxima, se assim eu conseguir, no próximo encontro, nós disponibilizaremos o escrito com a sua estrutura, seguindo sempre o nosso livro de opção para o segmento. Eu sei que poderíamos ter outras fontes e melhor seria o confronto das fontes, mas diante dos desafios que nós temos, vamos adotar esse material. Vocês têm outras fontes, como nós falamos no início do curso, usem aquelas fontes que são mais diretas, mais simples para o aprendizado de vocês. Se alguém quiser o conhecimento mais profundo da explanação, temos esse material aqui. Temos também a coleção da Ave Maria, que aborda também de modo suficiente a temática do Evangelho de São Mateus dentro da nossa tradição sinótica. Portanto, em relação aos evangelhos de Lucas e Marcos, Mateus corresponde quase por completo ao evangelho de Marcos, salvo algumas perícopes ausentes, como por exemplo Marcos 3, 20 a 21, Jesus e os seus parentes, Marcos 4, 26 a 29, a parábola da semente germinada por si só, as duas curas de um surdo-mudo, Marcos 7, 31, 37, o cego de Betsaida, Marcos 8, 22 a 26, o jovem que foge nu, Marcos 14, 51, 52, nós já havíamos comentado sobre essa perícope. Alguns autores chegam a afirmar que é uma inserção do próprio autor dentro daquela realidade. Algumas palavras de Jesus que também acompanham essas ausências no Evangelho mateano.
Marcos 2, 27, Marcos 9, 29 e 9, de 49 a 50. E além de uma anotação sobre os usos dos fariseus, Marcos 7, 3, 4, o diálogo entre o mestre da lei e Jesus Cristo, 12, 32, 34. Então, nós podemos perceber que muitas coisas do Evangelho de Marcos, Mateus, acaba recebendo como fonte para a compilação do seu Evangelho, salvo, naturalmente, essas passagens aqui que eu expressei para vocês. A segunda observação é a riqueza de informações presente no Evangelho de Mateus e que não se encontra em Marcos. Porém, tal correspondência literária encontra-se em Lucas. Basicamente, nosso autor é minucioso em trazer para nós a quantidade de versículos, 235 versículos presentes no Evangelho de Mateus, que também encontramos a correspondência no Evangelho de Lucas. Dentre os muitos, encontra-se a pregação do Batista, capítulo 3, de 7 a 12 do Evangelho de Lucas, as tentações de Jesus, Lucas 4, de 2 a 11, e partes do discurso da montanha, Lucas 5, 3 e 5 seguintes, que também Mateus nós iremos chamar de o Sermão da Montanha. Encontra-se também em Mateus capítulo 5, abrindo a seção dos discursos de Mateus. Portanto, nós já temos agora, de modo preliminar, duas fontes do Evangelho de Mateus. A fonte de Marcos, quase por inteiro, o Evangelho de Mateus retrata o Evangelho de Marcos, salvo aquelas orientações ali que nós seguimos dos nossos autores. Segunda observação, 235 versículos extraídos da tradição lucana ou recebidos da tradição lucana, que se encontra em correspondência, nós apenas acabamos de citar essa correspondência. E uma terceira observação, por sua vez, refere-se ao fato de o Evangelho de Mateus apresentar um trabalho próprio. Nós temos aqui uma fonte pessoal do Evangelho de Mateus, que são aproximadamente 330 versículos. Dentre eles, a infância, capítulos 1 e 2, o diálogo entre Jesus e o Batista, 3, 14 a 17, própria de Mateus. Nós tínhamos percebido que também ele apresenta um diálogo entre Jesus e o Batista, herdado de Lucas, mas não é inteiramente herdado de Lucas. Uma parte desse diálogo encontra-se em Lucas, outra parte recebemos de uma fonte própria. O comentário no início da missão de Jesus na Galileia, Mateus 4, 16 a 3 e outros mais, aqui nós podemos observar também no nosso livro. Você que gostaria de observar nos mínimos detalhes pode fazer o seu trabalho de pesquisa e elencar pormenorizadamente todas as passagens referentes à fonte exclusiva que Mateus recebe e expõe na sua obra. De modo resumido, o que a gente percebe é que o Evangelho de Mateus recebeu informação para a compilação da sua obra. Que fique também muito viva na nossa memória que os evangelhos, eles não são uma narração cronística a respeito da vida de Jesus Cristo. Eles fazem parte de uma tradição que recebeu essas informações de testemunhos oculares de Jesus Cristo ou testemunhos secundários, muito próximos de Jesus Cristo. Pessoas que viveram com os apóstolos, que por sua vez viveram com Jesus Cristo e deixaram esses escritos narrados para nós nesse material, nessa fonte para nós. E as fontes dos evangelhos, elas eram as mais diversas, materialmente falando, o papiro, o pergaminho, fontes orais inclusive. Então, as fontes eram diversas, a partir de cada realidade
a partir de cada testemunha primária ou secundária da vida de Jesus Cristo. Então, todo esse material é coletado pela mão de um autor, que nós denominamos o evangelista Mateus. Também iremos entrar agora, daqui a pouquinho, sem adiantar, a questão da autoria do Evangelho de Mateus. Como é que essa autoria se forma? O que diz a patrística, os primeiros padres da Igreja? Quais são os testemunhos que eles trazem para nós a respeito da autoria do Evangelho que temos até então? Portanto, nós temos essas três fontes, que são as fontes responsáveis pela compilação do Evangelho de São Mateus, assim como ele é apresentado até nós, para não ficarmos pensando que, enquanto Jesus falava, alguém se encarregava em anotar palavra por palavra sobre o que Jesus estava dizendo ou sobre os milagres que estavam ali sendo realizados, como uma espécie de ata de reunião sobre a vida de Jesus Cristo. Seguindo, como nós já falamos no início do nosso curso, nos evangelhos sinóticos, então o evangelho tem a missão de apresentar a vida de Jesus Cristo. A personagem principal é Jesus Cristo. E cada comunidade recebeu uma fonte originária, uma fonte particular. Marcos tem a sua fonte particular. Mateus, nós vemos que recebeu de Marcos e de Lucas e da sua fonte particular. Lucas, por sua vez, que nós veremos, também teve sua fonte particular e outras fontes também secundárias. O que nós podemos, então, perceber é que existe um trabalho de coincidência a partir dessas fontes. Alguns dados não são trazidos em todos os evangelhos da mesma forma, por causa do acesso àquele material que não chegou para todos os evangelistas. E a gente tem o Evangelho de João como o mais discrepante, ou seja, aquele que não é sinótico, que traz as ações, os feitos, os ditos de Jesus Cristo a partir da sua exclusiva fonte, da sua fonte joanina, da sua fonte exclusiva, ou seja, uma fonte tardia, etc. e tal. Portanto, de modo resumido, o Evangelho de Mateus recebeu informação de 3 documentos, é o que podemos ver. De Marcos, dos ditos de Jesus, da fonte Q, e tradições várias à disposição do evangelista. Percebamos que essa mesma fonte Q nós tínhamos falado, de onde também Lucas recebeu informação. Então, essa fonte Q, Quelle, em alemão, oferece material tanto para o evangelista Mateus quanto para o evangelista Lucas. Por isso há essa grande coincidência entre esses dois evangelhos. Outro dado a ser observado é que os ensinamentos de Jesus foram expressos em conformidade mnemotécnicos, ou seja, em fórmulas fixas e repetidas diante dos discípulos interessados em reter seus ensinamentos, a comunidade, enfim, que se interessa em reter seus ensinamentos. Muitas vezes esses ensinamentos, eles são repetidos de modo não ipsis literi, não literalmente, mas a mensagem, que é o objeto principal daquele discurso, ela é redita em outras palavras. Isso facilita a memorização do ensinamento de Jesus Cristo, colocando a transmissão desses ensinamentos em fórmulas fixas, o que de imediato se percebe a característica, a partir da característica, o conteúdo que está sendo expresso ali naquele momento. Então nós podemos observar, de modo exemplar, vamos pegar Mateus, capítulo 7, versículo 12, na seção que fala da regra de ouro. Tudo, portanto, quanto desejais aos outros, vos façam, fazei-o vós também a eles, isto é, a lei e os
profetas. Então, a referência é sempre à lei e os profetas como exemplo. Algo que já tinha sido dito anteriormente no passado é evocado aqui por Jesus Cristo como sendo algo que tem que ser trazido novamente à memória, para não ser esquecido. O que mais que nós podemos perceber aqui dentro dessa própria estrutura? Peguemos o versículo 7 e versículo 8. Pedi-vos será dado, Pedi-vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta. No versículo 8 a gente percebe essa repetição. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, quem bate, a porta será aberta. Resumidamente, podemos dizer que aqui existe uma mensagem sendo transmitida de dois modos. Portanto, a mesma mensagem é levada de dois modos. A mensagem da lei e dos profetas é transmitida em diferentes modos. Aqui a gente percebe esse exemplo trazido por Jesus Cristo, que já consiste na lei e nos profetas. O que mais que nós poderemos colher aqui dessa informação? A fé. A fé da comunidade, o testemunho das pessoas que estiveram com Jesus, elas delineiam a interpretação da realidade de Jesus Cristo. As pessoas que ouviram o relato de testemunhos oculares de Jesus transmitem essa mensagem a partir das suas ferramentas pessoais, a partir do seu arcabouço mnemônico, ou seja, aquilo que eles têm na memória, tendo em vista também a comunidade para a qual isso vai ser transmitido, para que esse conteúdo ele seja inteligível, para que ele seja compreensível, para que ele se torne relevante, interessante para aquela comunidade. Então as palavras elas precisam ser organizadas de modo tal que os interlocutores possam decodificar aquela mensagem. Emissor, mensagem e receptor. Então essa mensagem ela precisa ter códigos que o receptor tem acesso, que o receptor saiba interpretá-los, para que a mensagem ela seja transmitida, ela seja aceita pelo receptor. Portanto, os modos como essa mensagem ela pode ser modificada não significa uma corrupção da mensagem, mas uma adequação da mensagem para aqueles receptores, para que seja inteligível pelos receptores, ou seja, aquela comunidade. Nós sabemos também que cada evangelho tende a pontuar aspectos que sejam relevantes para solucionar os problemas da sua comunidade. Isso a gente vai ver posteriormente e muito claramente na análise de cada perícope. Acabamos de analisar aqui a regra de ouro. O que nós podemos entender, aproveitando o gancho que nós estamos falando das fontes originárias do Evangelho de Mateus? Isso é muito simples para nós, não precisa se delongar muito. O que é complexo se Mateus faz essa transmissão para a sua comunidade, significa que dentro da comunidade existiam pessoas que não estavam agindo de modo coerente com a mensagem cristã. Queriam receber benesses, mas não queriam distribuir benesses. Queriam ser acolhidos, mas não acolhiam da mesma forma que gostariam de ser acolhidos. Não ajudavam na mesma proporção que eram ajudados. Portanto, a regra de ouro ela se encaixa naquela comunidade, tendo em vista os problemas presentes naquela comunidade. É claro que a gente não pode entender o Evangelho, como eu tinha falado logo no início, o Evangelho é anúncio de Jesus Cristo, anúncio de Jesus, o Messias esperado. Portanto, ações, gestos, discursos de Jesus são imprescindíveis em todos os evangelhos, sinóticos ou não. Os evangelhos sinóticos eles têm essa graça de receber esse conteúdo de uma única fonte, portanto, esse conteúdo ele é replicado, ele é disseminado de modo particular para cada comunidade.
usando a linguagem pertinente de cada comunidade. O que nós precisamos entender é o porquê daquela mensagem ser colocada para aquele grupo utilizando determinadas ferramentas. O modus operandi pelo qual a mensagem chegou ao grupo é que deve ser analisado por cada um de nós. Se Mateus está falando da regra de ouro para a sua comunidade, é porque isso é importante para a comunidade viver o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é importante porque Jesus Cristo anunciou isso para nós. E isso chegou até Mateus. Então nós temos aqui um leque de possibilidades para compreender o porquê da mensagem chegar até aquela comunidade. Uma, porque Jesus transmitiu. Duas, porque foi a fonte que Mateus teve acesso. Terceiro, provavelmente dentro daquela comunidade existiam conflitos nessa magnitude, dessa proporção aqui. Então, essas três hipóteses, elas são plausíveis para que possamos compreender de modo profundo a Sagrada Escritura. Portanto, a fé da comunidade, o testemunho das pessoas vão delinear a interpretação da realidade. Então, a realidade que o Evangelho recebeu é plasmada pelo testemunho, pela transmissão dessas mensagens. Então, nós podemos ter uma imagem da comunidade de Mateus a partir das palavras de Jesus Cristo, a partir da estrutura que o texto vai revelando para nós. Todas essas são pistas para a construção de um rosto de uma comunidade mateana. Entramos no segundo aspecto do nosso texto, o ambiente e a origem. Ambiente e origem do texto. A tradição da Igreja atribui a autoria do Evangelho de Mateus ao mesmo apóstolo. Então, a patrística atribui o Evangelho de Mateus ao discípulo Mateus. Vamos ler um pedacinho. Mateus capítulo 9, versículo 9, o chamado de Mateus. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, o chamado de Mateus foi feito de modo pessoal. Jesus Cristo chamou alguém que tinha conhecimento cultural na época, trabalhava na coletoria de impostos. Nós poderíamos dizer hoje, trabalhava para o governo. Ele trabalhava para o governo, era alguém que tinha conhecimento. Jesus não chamava somente pecadores, abrindo um pequeno parênteses aqui, Jesus chamava de acordo com suas prerrogativas, das quais não temos acesso, portanto não temos conhecimento, não podemos dizer mais do que o texto nos apresenta. E disse: segue-me, e ele se levantou e o seguiu prontamente, dando atenção à palavra de Jesus Cristo. Então, esse é o homem a quem é atribuído o Evangelho de São Mateus. Provavelmente, o autor real seja um autor desconhecido que escreveu o Evangelho para a igreja do primeiro século. E alguém que está atento às problemáticas do seu tempo. Aquilo que nós estávamos falando já a respeito da formação dos evangelhos, da importância de por que se ter o Evangelho, isso continua dentro da realidade de Mateus, que é filho do seu tempo e recolhe essas informações e transmite para a sua comunidade, estando atento às problemáticas desafiadoras da sua época. Mateus segue uma tradição judaica. Isso a gente pode perceber porque não contém nos outros evangelhos, mesmo sinótico, mesmo Lucas, mesmo Marcos, não tem essa característica peculiar do Evangelho de Mateus.
de ser uma comunidade judaica, e provavelmente era um judeu, o autor deste evangelho. Pelo fato de considerar e colocar sempre em destaque a lei mosaica. Então, Mateus, ele considera, coloca em destaque. De que modo? Com repetições pontuadas, com discursos ao redor das leis mosaicas. Portanto, a gente pode perceber essa característica do autor da comunidade, por causa do seu discurso ao redor das leis e dos costumes que os judeus observavam. Então, nós já temos uma razão, um motivo bem concreto para podermos acentuar algumas coisas que a história não deixou para nós, como, por exemplo, quem realmente foi o autor dos evangelhos e agora quem foi o autor deste evangelho de Mateus. Então, alguém que foi judeu. Por exemplo, o discurso, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. E a gente percebe que a todo momento ele faz referência à lei. Versículo 18, 5:18. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então veja que há uma relação com o passado, aquilo que nós havíamos falado, a lei, a letra, nenhuma só vírgula, tudo deve ser observado de modo apaixonante, poético, como os hebreus sabem muito bem fazer, e Mateus retoma aqui de modo pormenorizado, exemplificado, literariamente usado, uma forma romantizada. Nada vai ser retirado da lei. Nada vai ser retirado da lei. E, ao mesmo tempo, ele consegue acrescentar o aspecto aqui novo do reino de Deus, que se dá em Jesus Cristo. Não nos esqueçamos, Gálatas 4, 4, 5, chegada à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de uma mulher. Então, esse é o reino de Deus que se instaura, que está aqui no meio de nós e que segue a economia da salvação. Aquilo que havia sido dito pelos profetas, pré-anunciado pelos profetas, aquilo que Jesus veio fazer está se cumprindo na sua manifestação no meio de nós, por meio do seu ensinamento, por meio dos seus milagres. Vamos concluindo, já estamos chegando à nossa meia hora. Mais uma vez o versículo 24, no finalzinho quase do Evangelho, Mateus 24, 20. Pegue a sua Bíblia aí, Mateus 24, 20, e nós vamos perceber o seguinte: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou em dia de sábado. Então, ele deseja que o fim do mundo não aconteça no sábado, ou seja, ele auspica, deseja profundamente que isso não aconteça no dia que é um dia sagrado, que é um dia de repouso. Então nós paramos no ambiente e na origem do Evangelho de Mateus.